Vamos pegar a nossa Bíblia, tá? Pega a sua Bíblia em João, capítulo 17, e vamos começar a leitura e vamos meditar nessa noite. Então, o versículo 1 do livro de João diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Até aqui para a gente começar. Aí em seguida nós vamos continuar lendo esse texto e meditando. Primeiramente, a gente observa que Jesus, ele levantou os olhos ao céu, diz o versículo 1, e começou a orar. E como é que ele fala? Pai, é chegada a hora. Então a primeira frase de Jesus nessa oração foi essa. Mas essa frase tem muita significância, essa frase era muito importante. Por quê? Porque Jesus já tinha falado muitas outras vezes, não é chegada a hora. E a primeira vez que eu vejo na Bíblia Jesus falando isso foi no capítulo 2, logo do livro de João. No livro de João a gente ouve muito, a gente lê muito Jesus falando isso, né? Mas lá no capítulo 2 é a primeira vez, quando ele diz para Maria, né, sua mãe, quando ela chega e diz para ele assim: Meu filho, acabou o vinho. Porque naquela festa, naquele casamento, acabou o vinho e todo mundo estava preocupado ali, o noivo, a noiva, né? E aí Maria, como era mais próxima, ela diz a Bíblia que ela foi convidada e Jesus também, então isso significa que ela era mais próxima da família. Então, ela soube disso. E aí ela foi falar para Jesus, sabendo do seu poder, sabendo da sua sabedoria, sabendo da sua capacidade. Maria conhecia Jesus, logicamente, desde a sua infância, sabendo de tudo aquilo que estava ali na sua vida, do poder de Deus, da graça de Deus na sua vida. Então ela chega para Jesus para falar: Meu filho, acabou o vinho. E aí Jesus diz para ela: Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Então, quando Jesus disse para ela, não é uma resposta maldosa, não é uma resposta desrespeitosa, né? De forma alguma ele desonrou a sua mãe com essa fala, não. A gente precisa entender essa frase assim. Quando ele diz mulher que tenho eu contigo, o que ele está falando é o seguinte: não é por ser minha mãe que vai determinar o meu ministério, porque ali era o momento em que Jesus iria começar a fazer os seus milagres, né, porém não seria por vontade humana, não seria porque a sua mãe pediu, não seria porque o seu pai pediu, que na verdade não é, José não estava naquele episódio, mas só um exemplo aqui. Não seria porque seus irmãos pediram ou porque o noivo pediu daquele casamento ou a noiva, não. Não seria porque alguém determinou que ele deveria fazer. Ele deixou bem claro, quando ele falou isso para Maria, que não é por ela ser a mãe dele que ela iria dizer o que tinha que ser feito, da forma que tinha que ser feito. É porque ele já era um homem, ele já tinha 30 anos. Então, na verdade, ele disse para ela assim: quem determina, em outras palavras, né, ali, parafraseando o que ele falou, ele estava dizendo assim: quem determina as coisas na minha vida é o Pai que está no céu. Né? Então, é isso que ele estava dizendo para ela. Tá? Apesar dele honrar, dele amar. Tanto que no último momento da vida de Jesus, que nós vamos chegar logo mais quando continuarmos estudando aqui a Bíblia, nós vamos ver lá no capítulo 20, né, no capítulo 19. Olha, capítulo 18, Jesus é preso. Capítulo 19, a crucificação. E justamente nesse capítulo mostra que Jesus tem o maior cuidado com a sua mãe e deixa João cuidando da sua mãe. Então ele amava, logicamente que ele amava, assim como ele ama todos nós. Imagina mais a sua mãe ainda. Né? Então, o homem Jesus, com certeza, tinha um amor muito grande por sua mãe. Então, jamais ele falaria de forma dura com ela. Ele falou justamente isso. Ele falou que o momento não era aquele de ser determinado por homens ou mulheres a seu ministério, não. Seu ministério é determinado pelo Pai. Por isso que ele disse isso: mulher, que tenho eu contigo? E depois ele diz: não é chegada a minha hora. Quando ele diz isso, é justamente ele estava se referindo a essa hora que ele está falando aqui no capítulo 17. Até porque em outros textos daí, do capítulo 2 até chegar no 17, existem outras vezes em que Jesus fala isso. Então, quando ele fala no capítulo 17, não é chegada a minha hora, quer dizer, no capítulo 17 ele diz, é chegada a hora, então ele está fazendo cumprir essa palavra que ao longo do livro de João ele vem falando. Vai chegar uma hora em que o Filho do Homem será preso, será entregue aos pecadores, será crucificado e ressuscitará e será assunto aos céus. Então chegará essa hora.
Então, quando no capítulo 17 ele começa a orar, é porque a partir daqui ele está já entregando ao Senhor, ao Pai, tudo o que vai acontecer, orando, apresentando seus discípulos, né, apresentando tudo o que vai acontecer a partir dali, já encaminhando para o momento da prisão, no capítulo 18, logo em seguida nós vamos ver, e a crucificação. Então é por isso que ele começa a orar assim. Isso nos mostra o quanto é importante a gente discernir o momento que estamos vivendo. Então você que está aqui nessa live, já pode receber essa palavra para a sua vida e aplicar. Assim como Jesus discerniu o momento da sua vida, ele entendeu que era chegada a sua hora, e nós, como é que a gente está lidando com a nossa vida? Como é que a gente está observando tudo o que acontece na nossa vida? Será que a gente é levado pelas circunstâncias e a gente não observa segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus falou conosco, segundo os planos e projetos de Deus? Eu gosto de falar de propósito, né? Segundo o propósito de Deus na nossa vida, porque a Bíblia diz que somos chamados segundo o seu propósito. Então, se Deus tem um propósito na nossa vida, em que andamento está? Em que momento está esse propósito? Né, será que ele está no início? Será que ele parou? Será que ele retrocedeu? Isso não pode acontecer. Retroceder não é do agrado do Senhor. Irmã Cecília, seja bem-vinda. Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Ela está aqui transmitindo. Então, será que o nosso propósito na nossa vida, que Deus colocou, será que ele está em que fase? Será que ele está no início? Será que ele está no meio? Será que ele está no final? Não é? Será que ele está se cumprindo? O de Jesus estava chegando ao final aqui na terra. Então é importante orar dessa forma: Senhor, cumpre o teu propósito na minha vida. Então, nessa noite já te incentivo a orar dessa forma, para que o Senhor Pai possa fazer. Isso é muito importante. Veja que o próprio Jesus, por mais que ele sendo filho de Deus, mas ele não deixou de orar para que fosse cumprido na sua vida o propósito do Pai. Agora imagina nós, o quanto nós precisamos orar e apresentar nossa vida e deixar Deus trabalhar na nossa vida, para que possa se cumprir o que Deus tem para fazer, né? Isso é muito importante. Vamos avançar. Ele diz assim: glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Nós estamos no capítulo 17 do livro de João. Evangelho escreveu João, capítulo 17, ainda no versículo 1, parte B, né? Glorifica, na verdade, você já pode se dizer que é a parte C. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então aqui ele está pedindo para que aconteça da glória do Pai vir sobre ele. E essa glória veio quando ele ressuscitou. E o seu corpo foi glorificado, e aí ele pôde realmente retornar para o Pai. Glória a Deus, né? E nós vamos para o Pai. Então, a nossa oração é: Senhor, que a tua glória esteja na minha vida. Senhor, que eu possa subir para ti. Pai, que eu possa estar diante da tua glória. E nós vamos ver depois aqui no texto que ele nos dá essa glória. A mesma glória que deu para o Cristo. Por quê? Porque nós somos os irmãos do primogênito, que é Jesus. Não é verdade? Então a mesma glória também é dada a todo aquele que é filho de Deus. Que no próprio livro de João diz, né? Aos que creem no seu nome, deles o poder de serem feitos ou chamados filho de Deus. Então nós que cremos, se você crê, eu creio que você crê. Eu acredito que você tem fé em Jesus, que você confessa Jesus como Senhor e Salvador. Se você não fez isso ainda, hoje é o dia de você fazer. Não é amanhã. Hoje é o dia de você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E se você não está bem, não está forte, não está firme, está afastado ou desviado, porque são coisas diferentes, afastado do caminho e desviado do caminho. Desviado do caminho já tomou outro caminho. Então, independente dessa situação que você esteja, hoje pode ser o dia da sua volta. Tanto você que está ao vivo aqui, quanto você que vai ouvir essa palavra depois, que ficará aqui no canal. Então você pode voltar para Jesus. Esse é o momento. O Senhor te trouxe aqui, o Senhor te colocou aqui na frente desse vídeo para que você possa receber essa palavra. Se você já é de Cristo, que você se fortaleça e ore ao Senhor. Senhor, cumpre teu propósito, primeiro passo. Segundo passo, Senhor, dá-me a tua glória, aleluia. A glória do céu, a glória de Jesus,
que ela esteja na minha vida, para que eu possa, então, ter a minha alegria completa. Carlos Alberto, Deus abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Então, essa é a nossa oração. Como é que a gente pode ter liberdade em Cristo? Que é o nosso tema de hoje. Primeiro, versículo primeiro já tem 2 passos. Primeiro, orar ao Senhor de acordo com o seu propósito. Discernir o tempo de Deus na nossa vida. Será que o propósito de Deus está no início, no meio, no fim? Será que ele está se cumprindo? Será que ele está parado? Não podemos deixar isso acontecer, temos que orar. Segundo, pedir para que o Senhor derrame a sua glória. Isso não é uma frase feita, isso não é um chavão de pregação, não. Isso é uma realidade bíblica. Olha o que Jesus falou: glorifica teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Como é que Jesus iria glorificar o Pai? Recebendo a glória do Pai, para que reflita, para que as pessoas possam ver essa glória. Então, como é que você e eu podemos glorificar a Deus se não temos a sua glória para que o mundo possa ver, não é? Isso é muito importante. Agora vamos para o versículo 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então aqui ele está falando dele mesmo, né? Assim como lhe deste quem a Cristo, né? O Filho, poder sobre toda a carne. Aleluia, isso aqui já é uma palavra para a gente tomar posse nessa noite. Mas saiba que a carne, né, que o próprio Jesus falou que a carne ela está fraca, né? Quando os discípulos não conseguiam orar, não conseguiam acompanhar ele no Getsemane. Nós vamos ver isso, se Deus quiser, na próxima semana, na quarta-feira, o capítulo 18 de João, onde Jesus é preso no Getsemane. Ele está orando junto com os seus discípulos. E aí ele diz para os discípulos: vocês não puderam vigiar nenhuma hora comigo? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, no espírito de vocês vão querer orar, mas a carne vai puxar para trás. É fraca no sentido de não ter a força que o espírito tem de entrar em contato com o Pai. Porque o nosso ser, que é o nosso espírito, nós somos o nosso espírito, na verdade, nós somos o espírito e temos uma alma e habitamos no corpo. É isso que nós precisamos entender, né? Nosso ser é o espírito. Nosso espírito que entra em contato com o Pai. Então, quando o espírito quer, a carne, a natureza, né, que nós herdamos quando nascemos, logo desde que nascemos, herdamos essa natureza que a Bíblia chama de uma natureza carnal, né, que é uma natureza pecaminosa. Você pode ver que a criança, ela até certo ponto, ela é inocente, ela é pura totalmente, ela não erra voluntariamente, ela erra, mas não é sabendo, não é discernindo, mas depois ela já começa a discernir, começa a crescer, começa a discernir o que é certo e o que é errado e depois começa a errar. Todos nós passamos por isso. Começa a escolher errar, começa a pecar. E aí necessita de quê? Que a Bíblia diz: todos pecaram e estão sem a glória de Deus. Mas Cristo veio para perdoar os nossos pecados. Então, esse processo acontece com todo mundo. E quando nós vemos então, perdão, no versículo 2, que Jesus recebeu poder sobre toda a carne, então nós temos que dar glória a Deus por isso. Por quê? Porque essa natureza carnal, Jesus tem poder sobre ela. Aleluia. Então já receba, já toma posse aí, para você e para sua família, né? Essa natureza carnal não vai nos vencer. Por quê? Porque o Senhor Jesus a subjuga, o Senhor Jesus a vence, o Senhor Jesus tem poder sobre ela. É por isso que quando você crê em Jesus e quando você recebe Jesus no seu coração, você consegue vencer o pecado, você consegue vencer a tentação. Por mais que ela seja forte, mas se você estiver andando no Espírito, você cumpre a vontade de Deus. Por quê? Porque o Senhor venceu essa natureza, essa carne, com seu poder, é o que está escrito, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então, para que nós possamos ter a vida eterna, é necessário vencer a carne. E Jesus fez isso. Só nele conseguimos. E no versículo 3, a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro,
e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então aqui dois, conhecer dois. A vida eterna é conhecer dois, ó, conhecer o Pai como o único Deus verdadeiro e a Cristo que foi enviado pelo Pai. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque Deus, muitos buscam, muitos falam, muitos conhecem. Alguns dizem até que todos os caminhos levam a Deus. Porém, quando você conhece o Cristo, é diferente, porque o Cristo só tem um. E ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós que cremos em Cristo, como eu disse, se você ainda não creu, ainda não confessou, você pode fazer isso hoje, deve fazer isso hoje. Mas quem conhece o Cristo tem um caminho só para seguir. A porta é estreita, o caminho é apertado, mas é um só. Não tem nem olhar para a direita, nem para a esquerda. É um caminho reto, um caminho que leva para o céu. Por quê? Porque está dizendo aqui, ó, conhecer um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Então, o nome de Jesus, ele é o que prevalece na nossa vida. O Pai nos deu o nome de Jesus. É no nome dele. Por isso que ele disse: Até agora nada pediste em meu nome. Está no versículo 16. Mas a partir de agora pedireis em meu nome e eu farei para que a alegria de vocês seja completa. Então, Jesus está falando assim: a partir de agora vocês vão usar o meu nome. Foi isso que nós falamos na última live. Um dos pontos para a gente vencer as aflições da vida, que Jesus estava falando naquele texto, que é o quê? Usar o nome de Jesus com poder. Você tem o nome de Jesus, você que crê nele, você recebe o nome dele para usar, né? Então use nessa noite. Se você está aí precisando de força, precisando de vitória, precisando que a sua família seja abençoada, precisando de uma vitória na sua vida, em qualquer área que seja, use o nome de Jesus. Porque olha o que está dizendo aqui. A vida eterna é essa, que conheçam a Jesus. Então, você conhece Jesus, então use o nome dele, que foi colocado sobre a sua vida, para que você possa ser mais do que vencedor. Glória a Deus. Versículo 4: Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então aqui ele está falando: terminei o que eu tinha que fazer. Glória a Deus. E o que é que ele tinha que fazer? Glorificar o Pai. Aleluia. Então isso é que nós temos como missão também, glorificar o Pai. A própria Bíblia nos afirma: fomos criados para louvor da glória de Deus. Esse é o propósito da nossa criação. Então, esse é o sentido da vida. A pergunta que muitos não sabem a resposta. A pergunta que muitos e muitos filósofos já tentaram responder e nunca conseguiram responder assertivamente essa pergunta. Qual o sentido da vida? Da onde viemos, o que estamos fazendo, para onde vamos? E Jesus já responde claramente: eu cumpri o que eu tinha que fazer aqui nessa vida. E o que eu tinha que fazer? Glorifiquei-te na terra. Aleluia. Glorifiquei-te na terra. Então, e nós? Estamos glorificando? É por isso que Paulo falou: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Sabe o que significa isso? É literalmente. É alguém ver você e dar glória a Deus. É literal isso. É alguém ver você trabalhando, por exemplo, lá na sua empresa, onde você é dono ou empregado, no seu serviço, prestando o seu serviço. Enfim, ver você trabalhando e dizer assim: existe um Deus na vida dele. Existe um Deus na vida dela. Não é possível uma pessoa ser desse jeito. Não é possível uma pessoa ter esse brilho. Não é possível uma pessoa ser assim, tão bom no que faz. Não é possível uma pessoa conseguir tão bons resultados. Não é possível uma pessoa se relacionar tão bem. Não é possível uma pessoa ser tão amorosa. Não é possível uma pessoa ter uma linguagem tão santa, tão sadia. Não é possível. Aí tem algo diferente. Tem Deus aí nessa pessoa. Glória a Deus. Então, Deus é glorificado na nossa vida quando nós estamos em Cristo e Cristo em nós. A palavra está no nosso coração. Nós estamos em Cristo, estamos ligados.
como diz lá do capítulo 15, né, na videira, aleluia. E aí o Senhor é glorificado. Por isso que Jesus falou isso: "Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer", eu terminei o que eu tinha que fazer. Versículo 5: "Agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse". Aleluia. Então aqui está um espelho para nós. Jesus está falando assim: "Eu já terminei a obra aqui, te glorifiquei, agora me glorifica junto de ti. Agora eu vou para junto de ti, aí na tua glória, com aquela mesma glória que nós tínhamos antes do mundo existir". Né, então isso é que nós temos que falar também para Deus. Podemos falar hoje, podemos falar daqui a um tempo, podemos falar no final da nossa carreira aqui na terra. Podemos dizer: "Pai, cumpri o que eu tinha que fazer. Glorifiquei o teu nome", né. "E agora me leva para ir para a tua glória", aleluia. E aí na tua glória vamos estar juntos como antes de eu existir, porque antes da gente existir na terra, a Bíblia diz que o nosso espírito vem de Deus. Aleluia. Nosso espírito provém de Deus. Então, ele retorna para Deus. E aí nós temos o quê? A glória de Deus na nossa vida plena. Então é isso que Deus tem para você. No final de tudo, a glória do céu. Irmão Carlos da Igreja Móvel, Deus abençoe. Carlos Alberto, né? Seja bem-vindo. Então, versículo 6 agora. Manifestei o teu nome aos homens. E quando nós vamos para o versículo 18, do mesmo capítulo, fazendo só uma ligação aqui com o versículo 18, diz assim: "Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo". Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas eu já estou fazendo aqui uma ponte com esse versículo para a gente ver que o que nós temos que fazer é manifestar o nome de Jesus. Porque olha só, o versículo 18 diz: "Assim como tu me enviaste, e eu manifestei teu nome aos homens". Veja, versículo 18 juntando com 6. Versículo 18: "Assim como tu me enviaste ao mundo", aí o versículo 6: "Manifestei teu nome aos homens, também eu os envio ao mundo". Quem? Nós. Tanto os discípulos da época quanto os discípulos de todas as épocas. Todos que creem em Cristo são enviados ao mundo. Então, como somos enviados? Do mesmo jeito que Jesus foi enviado. E o que Jesus fez? Manifestou o nome do Pai aos homens. E o que que nós fazemos? Manifestamos o nome de Jesus a toda criatura. Por isso que ele disse: "Ide pregai o evangelho a toda criatura". Por quê? Porque nós fomos chamados para fazer o nome de Jesus ser anunciado. Glória a Deus. Então nós precisamos anunciar. E aqui eu vejo, né, o irmão evangelista Carlos da Igreja Móvel é um grande exemplo disso, que vive anunciando o nome de Jesus. E temos que fazer isso o tempo todo, tá? Jesus nos deu o exemplo. Ele manifestou o nome do Pai e nós manifestamos o nome de Jesus. Inclusive, eu quero deixar para vocês aqui uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. Se você achar ela realmente válida, você pode fazer aí, cumprir também na sua vida. Que é o seguinte, como diz o texto: se temos que manifestar o nome de Jesus, porque o nome dele foi colocado em nossas vidas, então temos que usar esse nome. Mas quando eu falo usar, é no dia a dia mesmo. Por exemplo, quando você está conversando com alguém e alguém fala para você assim: "Olha, parabéns por isso que aconteceu na sua vida", aí você fala: "Glória a Jesus", por exemplo. Que bonito você falar "Glória a Jesus". Ou então: "Jesus me ajudou, Jesus foi comigo, Jesus me deu graça, Jesus me capacitou, Jesus me fortaleceu". Esses dias mesmo aconteceu no meu trabalho de eu recebi alguns elogios por causa de um trabalho, mas eu tenho certeza que foi Deus, porque eu orei, eu clamei para Deus quando eu estava precisando de uma resposta, que eu estava precisando de uma ajuda para poder conseguir cumprir os desafios propostos no meu trabalho. Então eu clamei ao Senhor. E aí o Senhor me respondeu e começou a abençoar. E depois vieram os elogios, parabéns. E aí eu falei:
foi Jesus que me ajudou. Então esse é o momento de usar o nome de Jesus. A gente não usa o nome de Jesus só quando a gente vai expulsar um demônio, só quando a gente vai curar um enfermo, porque Jesus falou: "Em meu nome curarão enfermos", então não se escandalize de eu falar isso. Foi Jesus que falou: "Em meu nome vocês vão curar", em nome de Jesus, não é no nosso nome. Mas quem cura é quem ministra. Usando o nome de Jesus, o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele, todo louvor é dele. Mas ele nos deu autoridade para fazer isso. Então não é só nesse momento que você usa o nome de Jesus, não. Não é só quando você vai, orar por um enfermo, quando você vai expulsar um demônio, não. Usar o nome de Jesus é no dia a dia, é em todo momento. É nesse momento que eu falei, por exemplo, no trabalho, ou então, enfim, com seu filho, com sua filha, com seu pai, com sua mãe. Jesus te abençoe. Porque quando nós substituímos somente a palavra Deus, que não deixa de ser, logicamente, muito forte e importante, claro, mas quando nós colocamos o nome de Jesus, nós estamos exatamente cumprindo a Bíblia, porque a Bíblia nos coloca essa determinação. Em nome de Jesus é que estamos aqui. É no nome de Jesus que estamos reunidos. É no nome de Jesus que nós somos enviados. É no nome de Jesus que nós fazemos as obras. E assim como o Pai enviou Jesus e Jesus glorificou o nome do Pai, Jesus nos enviou e nós glorificamos o nome daquele que nos enviou, que é Jesus. Está aqui. Já mostrei para vocês, versículo 6, versículo 18. É só fazer a junção. E a gente vai entender que devemos usar o nome de Jesus no dia a dia mesmo. Faça isso. E o Senhor vai se agradar muito, isso eu garanto para vocês. Jesus vai se alegrar muito, se agradar muito de você levantar o nome dele. Porque convém que o nome dele seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque se nós falamos só Deus, é uma bênção. Mas se nós falamos o nome de Jesus, aí você está dizendo exatamente o caminho que aquele homem precisa, que aquela mulher precisa seguir. Você está dando a direção certa, você está dando o endereço certo. O nome de Jesus é o nome que ele precisa confessar, é o nome que ele precisa seguir, é o nome que ele precisa receber desse nome o poder da salvação. Porque foi Deus que deu esse nome para nós. Então devemos usar. Vamos avançar. Versículo 7. Agora já tem conhecido quem? Nós, ele está usando um plural aqui, já tem conhecido, com acento, né? Que é tudo quanto me deste provém de ti. Então ele está dizendo assim, agora eles já conhecem que vem de ti aquilo que eu tenho feito aqui na terra. Porque lhes dei as palavras que me deste e eles a receberam. Então, os discípulos receberam a palavra de Deus e nós também. Quando nós recebemos a palavra de Deus, a gente está recebendo aquele que enviou, que é o Pai. É isso que ele está dizendo. Tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Glória a Deus. Então aqui ele está rogando por quem? Clamando por quem? Por aqueles que já foram dados. Quem são esses? São aqueles que realmente, no seu coração, escolheram Deus, escolheram o bem. Esses aí vão receber o que? A graça, vão receber a fé em seu coração para poder crer. Deus não é injusto. Deus não vai simplesmente dar fé e graça e Jesus não vai rogar por todos. Olha, ele está dizendo aqui, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Ele está especificando. Quem são esses? Esses que creram, tá? Logicamente que ele ama a todos e quer que todos sejam salvos, mas aqui ele está orando especificamente. Aqui ele está intercedendo especificamente. Aqui ele está ministrando bênçãos. Aqui ele está direcionando uma palavra profética, não só sobre aqueles que estavam ainda ali, ali por fé, porque, digamos assim, só receberam realmente o Espírito depois que Jesus ressuscitou, só se converteram depois que Jesus ressuscitou, porque Jesus entrou nas portas fechadas e disse: recebam o Espírito, e ali sim foram abertos seus olhos espirituais. Porém, ele já estava falando que eles realmente tinham fé, eles já tinham crido, porque estava como uma semente no seu coração. Ainda não tinha florescido, ainda não tinha germinado aquela semente da palavra, mas ela já estava lá. Então Jesus já sabia disso. Assim como ele sabia que Judas seria o traidor,
Assim ele também sabia que os demais seriam fiéis, depois, né, porque Pedro negou, mas depois que recebeu o Espírito Santo. Não é o batismo com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é lá em Atos capítulo 2. Estamos falando de João capítulo 21, quando Jesus soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito", ali se converteram. Então nesse momento que eles se converteram, é que os olhos espirituais abriram de fato e a semente germinou, nasceu a vida cristã deles, né. Porém já estava a semente plantada e Jesus já sabia e já estava enxergando o que ia acontecer, por isso que ele estava falando isso. Então Jesus está aqui impetrando, perdão, essas bênçãos, né. Mas ele está fazendo isso sobre quem? Sobre todos? Não, sobre aqueles que creem, sobre aqueles que foram dados para ele pelo Pai. Quem são eles? Aqueles que escolheram bem, escolheram Deus, fizeram as suas escolhas certas na sua vida, lá no seu coração. Como a Bíblia diz, está patente aos olhos de todos, está claro, está ali evidente na natureza. Deus se manifesta a toda criatura, Deus mostra que ele existe através das coisas criadas. E também ele se manifesta pela sua palavra. Então aquele que ouve, aquele que vê a glória de Deus na palavra e nas coisas criadas, eles podem tomar sua decisão sim, escolher Deus no seu coração, escolher o Senhor. E aí ouvir a voz de Deus e seguir, como fez Abrão. A Bíblia mostra isso, a Bíblia ela nos dá os exemplos. Então Abrão, Noé, por exemplo, também, se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver isso acontecer. Noé ouviu a voz de Deus e seguiu em meio a uma geração perversa, pecadora. Não tinha Bíblia, não tinha Jesus não tinha se manifestado, não foi um anjo que apareceu para ele, não foi uma igreja que pregou para ele, não tinha igreja para ele frequentar, simplesmente ele estava no meio de um povo pagão, idólatra e cheio de deuses e politeísta, e ali ele ouviu a voz de Deus: "Sai daí, sai do meio da tua parentela, eu vou te mostrar uma terra". Era o Pai, era o Deus criador dos céus e da terra. Não existia judeus, não existia Israel, não existia Abraão, Isaque e Jacó, né. Foi a partir dele, porque ele Abrão se tornou Abraão, né, então não existia ainda a nação de Israel, não existia o povo, foi a partir dele que Deus fez o povo, então ele que foi o primeiro que ouviu a voz de Deus, quando se fala nesse contexto. Lógico que antes teve outras pessoas também, teve Jó, também ouviu a voz de Deus. A Bíblia diz que ele era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Então aqui eu estou dando exemplos de que realmente Deus fala com o ser humano e o ser humano pode ouvir a voz de Deus e pode escolher o bem, pode escolher Deus. Como Abel, por exemplo, também, né, que escolheu fazer o sacrifício bom para o Senhor, um sacrifício aceitável, um sacrifício realmente agradável a Deus, enquanto Caim escolheu fazer um sacrifício que não agradou a Deus. Então Deus é justo. Ele não ali se desagradou de Noé porque ele gostava mais de Abel, não, foi por causa que ele foi justo de acordo com o que eles fizeram, com a obra apresentada. Então, como Abel apresentou o melhor sacrifício, apresentou realmente algo bom, aí o Senhor se agradou. E Caim o inverso. Isso é a justiça de Deus, que está sobre o ser humano. Então Deus vê aquele que escolhe a ele, que ouve a sua voz e obedece, que decide escolher o bem, que decide escolher a Deus. Aí Deus coloca nesse coração, gera essa fé, né. E quando Jesus disse assim, isso está lá quando ele fala assim: "Vinde a mim os cansados e sobrecarregados", está lá em Mateus capítulo 11, né. E ele diz assim: "Só conhece o Pai aqueles a quem o Filho quiser revelar". Então quando ele fala isso, ele não está sendo injusto, né, ele não está dizendo assim: "Eu vou dar a revelação para quem eu quero", porque ele está dizendo: "É quem a quem eu quiser revelar". Mas como a gente sabemos que Deus não é injusto, então o que que a gente entende desse versículo? Ele está dizendo assim: "Eu vou dar a revelação, mas com justiça. Eu quero dar para quem realmente escolheu o bem, escolheu a Deus. Eu quero dar a revelação para quem fez as escolhas certas na sua vida". Então logo em seguida ele fala: "Vinde todos os cansados e sobrecarregados", então ele chama a todos, ele dá oportunidade a todos. Está cansado, está sobrecarregado, está oprimido, né, o mal está oprimindo, os vícios estão oprimindo, enfim.
Existe algo que está atrapalhando a sua vida, porém Jesus diz: "Venha, eu te aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, achareis descanso para vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve". Então Jesus está pedindo: "Venha, que eu vou te ajudar, eu vou te restaurar, vou te tirar o peso de você e vou te aliviar. Mas você precisa vir para que eu possa então te dar essa revelação que é o Pai. Eu vou revelar o Pai a você, mas você precisa escolher, precisa sair do seu lugar, caminhar igual como fez Abraão. Sai, Abraão, entende? Então é necessário as escolhas certas para receber de Deus essa revelação e assim ter fé para a salvação. Então isso mostra a justiça de Deus e mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Então ele não roga por todos, por quê? Porque aqui existe uma bênção que ele está dando para todo aquele que crê. Então nessa noite é isso que eu quero que você tome posse, essa liberdade. O tema hoje é liberdade em Cristo. Por quê? Porque Jesus está orando por nós aqui. É isso que nós precisamos receber e entender para a nossa vida. Esse capítulo 17 é a oração de Jesus por mim e por você que crê em Jesus, que crê nele. Você pode tomar posse daquilo que ele está orando aqui, porque nada mais, nada menos do que Jesus, o Filho de Deus, falando com o Pai a nosso respeito. Glória a Deus. Imagina o que é o próprio Jesus, o Filho de Deus, falando com o Pai, Criador dos céus e da terra, sobre você, sobre mim. É isso que está acontecendo aqui no capítulo 17. Então nós precisamos tomar posse disso aqui. Veja o que diz aqui: "Eu rogo por eles", aleluia, ele está intercedendo por nós, nos dando liberdade, porque o Pai nos dá essa liberdade, porque Jesus assim clamou por nós. Então receba aí onde você está, receba para sua família. Versículo 10: "Todas as minhas coisas são tuas, e as coisas são tuas são minhas, e nisso sou glorificado". Então a glória de Deus está nisso. Se alguém te perguntar assim: "Que glória é essa que vocês falam?", né, vocês falam glória a Deus, vocês falam: "Ah, Deus me dá a tua glória, derrama a tua glória", vocês cantam: "Derrama a tua glória", vocês falam que querem ir para a glória. Que glória é essa que vocês falam? Aí você fala, está em João 17, versículo 10. Qual é a glória? Todas as coisas de Deus são de Jesus, e todas as coisas de Jesus são de Deus. Nisso é glorificado o Filho de Deus. E nós também, porque nós somos herdeiros com Cristo, então tudo que é de Deus é do Filho de Deus. Tudo que é do Pai é do Filho. Então tome posse na sua vida. Ele vai te dar a glória dele. E você vai ver, se você quiser que a gente prove isso, olha aí, a irmã já está recebendo aí, amém, receba. Se você quer que eu prove isso para você na Bíblia, você vai ver daqui a pouco. Se você ficar mais, você vai ver. Você vou te provar aqui no texto ainda, vai chegar lá. Mas já vai recebendo se você acredita. Você vai receber o que é de Deus. O que é de Deus vai ser seu. Aleluia. Já está claro no capítulo 14 de João. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. Aleluia. Você está vendo que Jesus está falando? Na casa de meu pai, ou seja, na glória do Pai Criador dos céus e da terra, tem muitas moradas. E lá eu vou preparar o lugar de vocês vão morar lá na casa dele. Aleluia. Tem coisa maior do que isso, ele já está dando a própria casa, o que que ele vai dar mais? Na verdade, a Bíblia diz, né? Aquele que nem o seu filho negou, como negará outra coisa? Como não dará juntamente com o Filho todas as coisas? Então, nós temos tudo em Cristo, porque se ele deu o próprio Filho, está em João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se ele deu o próprio Filho, como é que ele vai negar outras coisas? Não vai negar, porque nós somos filhos e herdeiros e temos direito e temos posse, se cremos e recebemos e andarmos com ele, e estivermos ligados com ele. Amém? Então tome posse. Esteja ligado com Cristo e você tem tudo. Você tem tudo pela fé. Versículo 11: Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo.
Olha, já chama de Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então aqui ele mostra a santidade de Deus. Por que ele fala Pai Santo? Porque aqui ele está refletindo nessa palavra a santidade de Deus. Onde está a santidade de Deus? Em que sejamos um, assim como o Pai e Cristo são um. Isso é santidade. A palavra santo significa separado. Então, a gente meio que espiritualiza a palavra, querendo dar um significado um pouco abstrato, mas na verdade a palavra santo significa separado. Então, quando Jesus vem aqui e diz: "Vinde a mim", ele está pedindo uma separação. Quando ele diz: "Sejam um comigo", ele está querendo que você se separe do que você está te impedindo de ser um com ele. O mundo, o pecado, o diabo, tudo aquilo que não presta, que te atrapalha, que te afasta de Deus. Ele está falando assim: sai disso. Lembra de Abrão de novo? Sai daí e me segue. Te separa, Abrão. É a mesma coisa, ele está falando para nós. Te separa para mim. Então, isso é santidade, separação. Então, quando somos um com ele, não tem como não ter santidade. Por quê? Porque se nós estamos com ele, estamos separados do mundo. Porque luz e trevas não existem juntas. As trevas é a ausência da luz. Então, se estamos com Cristo, logo não estamos em trevas, estamos na luz, logo somos santos. É por isso que a palavra nos chama de santos. Se estamos com Cristo, somos santos, somos separados. E isso é a santidade de Deus. Por isso que ele fala: Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. E quando nós somos um com Cristo, eu sou um com Cristo, você é um com Cristo, então nós somos o quê? Um em Cristo. Um corpo em Cristo. Somos o corpo, Cristo a cabeça da igreja. Então, se nós somos o corpo, somos juntos e somos um em Cristo, então significa que nós somos um grupo, uma igreja, uma só igreja formada por vários e vários membros desse corpo. E aí, em Cristo, que é a cabeça, somos um. Isso é santidade. Resumindo, né? É um conceito, lógico. Mas na prática, a santidade é se separar do pecado, deixar de praticar o que é errado. Vamos lá. Versículo 12: Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Então aqui é aquilo que eu disse agora há pouco, Jesus já sabia todos aqueles que iriam guardar a palavra e aqueles que não iriam guardar. Quem era aquele que não ia guardar, na verdade? Judas. Então ele está citando aqui no versículo 12. Versículo 13: Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Glória a Deus. Então ele está falando: vou para o Pai. Para quê? Para que se alegre. Quem ama a Cristo se alegra dele ir para o Pai. Por quê? Porque se ele for para o Pai, ele envia o Espírito Santo para completar a obra. Isso já vimos no capítulo 14 também. Versículo 14: Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Essa palavra aqui é muito forte. Jesus está dizendo assim: eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, que eles vão ficar no mundo. Você vê que você recebe Cristo e você continua com a sua vida do mesmo jeito. Eu lembrei agora lá de Atos capítulo 1, quando os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, o Senhor está falando que vai vir o Espírito Santo, porque Jesus falou, né? Permaneça em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E aí os discípulos perguntam assim: Jesus, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ele está dizendo assim: quando vier esse poder sobre nós, então nós vamos ser livres de Roma. Israel vai ser livre, o reino vai ser restituído, né? Porque naquela época vocês sabem que era o Império Romano que dominava Israel e todas as nações. Então, eles queriam ser livres disso. E aí eles perguntaram para Jesus. Jesus falou assim: não vos convém saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas
em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então ele está dizendo assim, não é vocês não vão sair da situação que vocês estão. Eu não vim para que vocês tenham liberdade política, liberdade geográfica, liberdade humana, liberdade financeira, liberdade material, não é isso. Eu vim para que vocês tenham liberdade de verdade, liberdade espiritual, aleluia. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, e vida em abundância é no espírito, é andar em espírito, em comunhão com Deus. Quem anda em comunhão com Deus no espírito, não importa a situação que está acontecendo fora. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, está lá no capítulo 16, versículo 33 de João. Ou seja, fora vai ter todo tipo de problema nessa terra, mas vocês vão ter o bom ânimo lá no coração de vocês, porque eu venci o mundo. Vocês vão ter o poder na vida de vocês. Vai vir o poder do Espírito Santo. E vocês vão vencer todas as batalhas com esse poder, mesmo estando sob o jugo de Roma, mesmo estando aí, seja como for a vida de vocês. Ah, eu estou vivendo uma situação difícil, estou um chefe que me oprime, enfim. Esse é um exemplo, mas tem outras situações, né, que você pode estar passando, que eu possa estar passando, enfim. Mas a verdade é que Jesus falou assim: quando você recebe o poder de Deus, quando você recebe a graça do Senhor, você supera isso, porque eu te ajudo a superar e você glorifica o meu nome na terra. Então é isso que ele está falando aqui. Não peço que tire do mundo, versículo 15. Jesus não pediu para o Pai nos tirar daqui, mas que nos livre do mal. Aqui é que está onde temos que tomar posse. Olha só, ele não pediu para o Pai nos tirar do mundo, mas ele pediu para o Pai nos livrar do mal. Tome posse disso, você é livre do mal. É aqui que está a liberdade que estamos falando nessa noite. Você não está preso pelo mal. Você não está oprimido pelo mal. Você não está atingido pelo mal. O maligno não te toca, mas você precisa estar onde? Em Cristo, porque aí sim se cumpre essa palavra aqui. Jesus está orando por você. Jesus está orando por mim. Jesus está orando pela nossa família. Ele está dizendo assim: não vou tirar vocês do mundo, mas vou livrar vocês do mal aí onde vocês estão. Então, aí onde você está, receba esse poder de Deus. Receba a proteção do Senhor. Tome posse disso para a sua vida. Acredite que o Senhor está te guardando do mal. Porque Ele está falando aqui. Somos livres do mal. Ele não pode nos tocar, ele não pode nos abalar, ele não pode nos vencer, porque estamos em Cristo e somos mais do que vencedores. Então, essa é a palavra. Mas vamos avançar. Não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, só tem santificação pela palavra, está claro aqui. Então, a pessoa que não lê Bíblia, que não estuda a Bíblia, porque ler a Bíblia é o início, irmãos. É isso que eu quero que a gente entenda nessa noite. Ler a Bíblia é o início. Ler é um bom começo, é um excelente começo, mas Bíblia é para ser estudada, Bíblia é para ser remoída, como se diz, né? Mastigada, como um pão. Só que não é um pão que você engole, é um pão que você mastiga, é um pão que você saboreia. A palavra é para ser compreendida, a palavra é para ser aprofundada. Você precisa saber o que você está lendo, entender o que você está lendo, estudar, associar a palavra, uma palavra com a outra. Toda a Bíblia, ligar todo o conhecimento da Bíblia, você precisa conhecer, para que assim você possa viver o que está dizendo aqui. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra que vai nos separar. Como eu já disse agora há pouco, estamos em Cristo, estamos na palavra, estamos separados. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Versículo 18 que nós já vimos antes. Somos enviados ao mundo assim como Jesus foi enviado. Então todas as características que há no ministério de Jesus está no nosso. Todas as características. Assim como Jesus foi enviado, você também é enviado. Com santidade, com poder, com glória. Aleluia. Com uma palavra poderosa, com milagres, com provisão. Também há perseguição, assim como tinha com Jesus, mas há vidas, há resultados, vidas para o reino do Senhor. Então, assim como Jesus foi enviado, nós somos enviados também.
E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Olha só Jesus falando: "Me santifico a mim por eles", olha só que coisa maravilhosa, né. Jesus falando que se santifica. Você já viu isso na Bíblia? Está aqui, ó, versículo 19: "Por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade". Amém? Quando ele fala isso, ele está falando meramente do cumprimento da justiça. É o que ele falou para João Batista, né. Quando João Batista foi batizá-lo, aí João Batista falou assim: "Não, não, não, eu que preciso ser batizado por ti". Aí Jesus falou assim: "Deixa agora para que se cumpra toda a justiça", né. Então Jesus estava falando o quê? De fato ele não tinha pecado, ele não precisava se arrepender, ele não precisava ser batizado de fato, mas ele fez por quê? Para que se cumpra a justiça. É necessário cumprir todas as etapas. Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus de cumprir tudo que está determinado. Ele faz isso para que a gente possa aprender também. Ele é um Deus de cumprir todos os passos e cumprir toda a justiça. E nós temos que ser também. Então Jesus está falando disso, de santificar nesse sentido. Ele se separava, ele ali agia como um homem totalmente separado. É isso que ele está falando. Mas não que ele precisasse disso no sentido que ele iria pecar, então ele se separou para não pecar, não, ele jamais iria pecar, porque era o filho de Deus, porém ele fazia isso, sim, ele agia, entendeu? Vamos avançar. Versículo, olha só, aqui nós estamos aqui, ó, para que todos sejam um, né, aí vamos aqui, ó, onde ele fala que se santifica. Não rogo somente por este, tá aqui, ó, versículo 20. Não rogo somente por estes. Ainda agora nós vimos lá no versículo 10, não, perdão, no 9, que ele disse que ele não roga pelo mundo, ele roga por eles, né, por aqueles que creram. Agora ele está dizendo: "Não rogo só por estes aqui que creram".